média 50 gramas de proteína por refeição, dividido em 6 refeições, dá mais ou menos 300 gramas de proteína e mais ou menos 300 gramas de carbo por dia. Não é muito carbo, tá? Não, é pouco carbo. Para 100 quilos você está comendo 3 gramas de proteína por quilo e 3 gramas de carbo por quilo também, né? Com essa quantidade eu consigo me manter com 102 quilos. Também porque não adianta aumentar muito, porque limite de peso, né? Eu tenho a categoria limite de peso. Edu, você tem curiosidade de saber o que seria teu físico se você não tivesse limite de peso? Tenho, cara. Tenho, e tá passando isso muito na minha cabeça nos últimos tempos. Porque às vezes eu recebo feedback dos árbitros depois do campeonato, e aí eles falam, tu precisa aumentar um pouco mais aqui, mais ali. Eu falo, cara, como? E às vezes eu tenho a curiosidade de... Porque eu competi em 2012 na Open, né? Era isso que eu ia te perguntar, que ano você tinha competido na Open? No Flex Pro. Só que eu não tive como viver essa experiência de forma muito intensa e por muito tempo, porque logo eu já voltei para a categoria 212, que era 202 e virou 212. E aí eu, na verdade, competi na Open pesando 97 quilos, 97,5, então não foi uma experiência assim. Agora eu gostaria de ver meu físico com 103 quilos, 105 quilos seria perfeito. 230 pounds, 230. Essa lenda que virou 212 por sua causa, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, quando eu saí da categoria 202 para Open, eu encorajei muitos atletas a migrarem de categoria, a desistir. Eu era o terceiro atleta da categoria na época. Eu tinha ficado 3 vezes em terceiro lugar no Olímpia e estava saindo um atleta com um patrocinador bom na época, então assim, eles estavam perdendo com isso e houve uma pressão muito grande por parte das pessoas que organizavam a Olímpia na época, promotor, juízes e tudo mais. E cara, infelizmente é um esporte que a gente depende do julgamento, e um dos principais árbitros na época disse que eu teria futuro na 212, que eu não me daria bem na Open, e eu acabei ouvindo, voltando para a categoria. Mas eu tenho, hoje o Olímpia para mim já não é mais como eu via no passado, assim, não é uma coisa que eu, sei lá, não é mais, eu enxergo de outros olhos, não é que eu não ache que eu não mereço ou que eu não quero, mas eu não enxergo mais com os mesmos olhos. Talvez pelo tempo que eu fiquei parado, acho que isso me abriu novos horizontes, eu enxerguei o esporte de uma maneira diferente, eu percebi o quanto eu tenho a capacidade de motivar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas, e para mim isso se tornou mais valioso do que até a própria competição. E aí, por isso, talvez eu tenha pensado um pouco mais em relação a querer novos desafios, talvez essa de competir numa categoria sem limite de peso para me testar, ver o meu físico, muito mais por uma razão pessoal do que acredito que eu não tenho mais nada a provar, até por tudo que eu já passei e tenho de limitação e de adaptação do treino. Então, deixa eu te perguntar uma coisa de resiliência. Teu aniversário é logo antes do Olímpia. Quantos anos você ficou sem comer bolo de aniversário para poder competir? Cara, conta pra esses putos. Eu fiquei 7 anos sem comer bolo de aniversário. Sabe o que eu percebo, cara, conversando com outros atletas? A maioria dos atletas que não chegam numa condição física tão freak assim quanto a minha é porque eles não gostam de sofrer, cara. É simples. Tu sabe quando que tu tem certeza que a tua condição física tá extremamente boa e tu vai surpreender em cima do palco? É quando tu se sente um lixo, cara. Quando tu tá se sentindo assim um lixo no backstage, sem energia, parece que vai morrer. É nessa hora que tu sobe no palco que tu realmente fica diferente dos outros. Eu não conheço um atleta que alcançou uma condição física muito foda, muito extrema e com energia e tá feliz e tudo mais. Realmente é uma
é algo que te tira da zona de conforto, e eu percebo que na categoria Open nenhum atleta chega nesse nível assim de definição e de tentar passar por isso. Eu vejo que os atletas amolecem muito fácil, eu vejo que eles comem muito, fazem uns cardápios comendo muito, não abrem mão de açúcar, não abrem mão de várias coisas, e acabam que a gente vê uma categoria Open, o pessoal mais inchado, mais retido, assim. E teve bastante crítica até com relação a esse último Olímpia. O próprio Dorian Yates falou que o Brandon Curry aparentava estar com um físico de 6 semanas para a competição. Eu não concordo, mas eu acho que ele não estava no 100% dele realmente. Mas não, eu acho assim, foi muito criticado a vitória do Sean Roden ano passado, mas a gente tem que admitir que a condição física dele estava impressionante, e é algo que a gente não tem visto muito nos últimos campeonatos, né? Então quando aparece alguém grande com uma condição extrema, aí eu acredito que isso acaba fazendo a diferença, porque o fisiculturismo na verdade não é volume muscular, o fisiculturismo é proporção. Então às vezes um atleta que tem um ombro pequeno comparado ao cara que está do lado dele, mas ele tem as proporções, as linhas proporcionais, ele no palco ele aparenta estar mais musculoso, mais forte, né? Então as proporções aliado ao condicionamento geram uma ilusão, e essa ilusão conta muito em cima do palco, porque se não fosse assim o Roelly Winkler seria sempre o Mr. Olympia, né? E nem sempre. Ou então o Big Ramy. Então, eles pessoalmente assim, eles são os maiores atletas que eu já vi na vida de músculos, quantidade de músculo. Mas eles não têm as proporções que outros atletas mais leves têm. E isso faz com que eles não aparentam ter esse volume tão grande ao lado de outros atletas em cima do palco. O próprio Dexter Jackson não é um atleta tão grande, mas em cima do palco ele aparenta estar do tamanho dos caras pelas proporções e pela linha, né? Pela condição física que ele apresenta, apesar da idade. Falando da condição física, você é um dos atletas que eu conheço, você é o que tem a fase de preparação mais longa que eu já vi. Você faz 22 semanas. Pra você ter uma ideia, as meninas que eu cuido, que eu tive a oportunidade de cuidar, então a Juliana, a Júlia, a Renata, a Guaraciaba, essas meninas a gente fazia era uma entrada na fase de preparação, e eu não puxava e judiava delas mais do que 6 semanas, 8 semanas, porque era um físico também de mulher que é um pouco mais suave, né? Ele é mais delicado. Agora, mesmo sendo homem, cara, 22 semanas de preparação é uma barra a segurar, né, Edu? Cara, e se eu te falar que eu me preparei em 40 semanas pro New York Pro. Acabei de postar no feed as fotos, faltando uma semana pra competição, porque eu tinha passado por 4 cirurgias, tinha perdido bastante massa muscular, principalmente na última cirurgia, onde eu fiquei 6 meses parado, e eu voltei a treinar. Quando eu alcancei um nível de treino razoável, eu mandei fotos pro Chris, tava totalmente sem densidade, pequeno, e aí a gente fizemos uma preparação de 40 semanas, cara. 40 semanas. No início meu apetite estava muito baixo, eu fazia de 3 a 4 refeições por dia só. Caramba. Cardio, muito baixo carboidrato. A gente fez, não foi uma dieta que ela começou alta e foi descendo. Ela começou baixa, à medida que o meu apetite foi aumentando, ele foi ofertando mais calorias, e à medida que o tempo foi passando, naturalmente eu fui aumentando de volume, fui desenvolvendo, e quando a gente precisou buscar uma condição física um pouco maior, quando se aproximou dos meses da competição, meu metabolismo já estava assim respondendo de forma muito positiva com as manobras que ele fazia, né, de aumentar o carbo, diminuir o carbo, o próprio treino, né, o próprio treino gera esse tipo de demanda,
E aí, cara, foi assim incrível. Eu não precisei fazer muito cardio, não precisei fazer nenhuma estratégia muito maluca nas últimas semanas. Então isso aumenta muito a chance de não errar, né? Então por isso que eu sempre optei por fazer mais tempo de preparação. E cabeça? Como é que você controlou a tua cabeça todo esse período? Tem alguma coisa que você instrumentalizou, que você transformou numa ferramenta, ou que você repetiu? Cara, o meu maior desafio na preparação para minha volta aos palcos depois de 3 anos parado não foi de aguentar a rotina. Para mim isso é o que eu amo fazer, então eu tinha muito medo de não conseguir mais desempenhar esse papel, e para mim eu só agradecia todos os dias a oportunidade de poder estar vivendo isso de novo. Mas o que foi mais difícil para mim foi restabelecer minha confiança, sabe? Eu, faltando mais ou menos umas 12 semanas para o campeonato, eu procurei o nosso amigo lá, o Luiz Fernando Garcia, que tu conhece bem, e pedi para ele que eu precisava fazer um trabalho de resgatar a minha autoconfiança, de me conhecer melhor. E acabou que a gente fez um trabalho bem legal de autoconhecimento, assim, e eu percebi que tinha vários aspectos que eu deveria melhorar, e eu fui fortalecendo justamente os meus pontos fracos, onde ele foi identificando a minha personalidade e tudo mais. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho desse, e cara, surgiu muito efeito. No dia da competição eu subi no palco assim, dono de si, minha confiança estava muito alta, nada me abalava, e assim, eu acredito que eu estava preparado não só fisicamente, mas mentalmente. Então meu desafio não foi em nenhum momento, eu estava fazendo as coisas feliz da vida, assim, porque realmente, Paulo, quando a gente se depara com uma situação que ameaça a gente de deixar de fazer aquilo que a gente gosta, é como se tu acordasse e tu não pudesse mais ir pro consultório, tu não pudesse mais operar, tu não pudesse mais exercer a tua profissão. Isso é pior que a morte, sabe? Então, assim, o meu medo não era mais para deixar de competir, meu medo era não conseguir mais treinar, fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, eu estava vivendo tudo aquilo, tanto que eu estava no final da preparação, estava bem cansado, e eu falava assim, nossa, que legal, eu tô sentindo tudo aquilo de novo, sabe? Então, assim, meu mindset estava bem regulado para tudo aquilo. E realmente, quando eu olho para trás, assim, cara, foi um desafio enorme, assim. Foi algo que eu me orgulho de ter passado, porque realmente não foi fácil. Foi um ano bem desafiador, assim, para mim.